Pessoal, é inevitável a gente continuar tratando do assunto da verdadeira guerra declarada entre o judiciário e o Bolsonaro e seus aliados, o bolsonarismo. Até porque a gente tem que pensar em alguns pontos aqui. Por exemplo, quem está se beneficiando mais dessa história? Vamos pensar? É o PT. Por quê? Vamos lá. O judiciário está se queimando, muitos juristas já vêm criticando e falando de ações totalmente arbitrárias e fora do devido processo legal. Até o AB agora se manifestou porque a decisão do ministro Alexandre de Moraes de impedir que advogados conversem entre si é totalmente fora do contexto constitucional. Por outro lado, quem está sofrendo a devassa é o Bolsonaro, seus aliados, o partido de oposição e o PL. Esse, provavelmente, até 2026 nem vai existir mais. Mas e o Lula? O Lula tá lá no canto dele, vendo a guerra acontecer. E aí você vai me falar o seguinte, tá, tudo bem, doutor Sandro, quer dizer que o Lula tá lá, mas e a hora que o judiciário se virar contra o Lula? Eu vou te contar um segredo. Enquanto o judiciário está na guerra com o Bolsonaro, e aqui está acontecendo essa devassa toda, Lula está cevando os militares. Sabe por quê? Porque hora que o judiciário for para cima do Lula, eles vão fazer o que estão alegando que o Bolsonaro tentou fazer. Vão instituir um estado de defesa, vão instituir ali uma ordem em conjunto com os militares. Você duvida? Então preste atenção no que eu vou te explicar agora. Primeiro ponto, vamos ver quais são os argumentos. Da ala petista a gente já sabe. Olha, Bolsonaro, golpista. Mas e daqueles então, aquele cara que fala, eu não sou petista e não sou comunista, mas odeio o Bolsonaro. Vou trazer para vocês um exemplo, tá? Essa matéria aqui, que eu trago a publicação para vocês aqui, é do Mano Ferreira, provavelmente ele falou no programa de TV que ele participa, e ele disse que Bolsonaro pensa como golpista. Vamos ver o posicionamento de um cara que não se declara petista. Mas como que ele se manifesta? Vamos ver? Olha só. O que a gente vê, no fim das contas, é que um político que construiu sua carreira defendendo a ditadura militar, que escolhia como decoração do seu gabinete de deputado federal as fotos dos 4 ditadores militares brasileiros, que, no momento de maior visibilidade em suas 3 décadas de exercício de mandato, que foi a ocasião do impeachment da presidente Dilma, escolheu homenagear um torturador, o que a gente vê é que, chegando na presidência da República, na iminência de se ver derrotado nas urnas, ele reuniu a sua cúpula de governo para discutir um golpe de Estado. Então, o que a gente vê é algo absolutamente intolerável, o uso do Estado brasileiro e da máquina de governo contra a democracia. Vamos lá. Na visão deles, o Bolsonaro se reuniu com a cúpula dos militares do Estado para tentar dar um golpe ali, né? E isso é intolerável, em momento algum isso pode acontecer. Então é mais ou menos o seguinte, imagina se o Bolsonaro, junto com alguns deputados, vão até os generais do exército, os comandantes do exército e falem, olha, eu quero tomar uma medida aqui, eu vou decretar um estado de sítio. Vocês me apoiam se eu fizer isso? Então, se o Bolsonaro fez isso, ele é um golpista, é intolerável e ele merece ser preso, correto? Tudo bem, essa é a visão deles. Vamos relembrar o passado? Pois é, essa aqui é a Dilma Rousseff. A matéria é publicada em 2019 e diz o seguinte, Vilas Boas, general do Exército, diz que Brasil correu riscos institucionais com Dilma Rousseff e ela pediu explicações sobre o caso. O comandante do Exército dos governos Dilma e Temer, ele era comandante deles, da Dilma e do Temer. O general Vilas Boas disse em entrevista publicada pelo jornal O Globo, isso em 2019, que o Brasil correu risco institucional durante o impeachment de Dilma Rousseff. Ele disse que a ex-presidente, ela e 2 parlamentares de esquerda chegaram a cogitar a decretação de um estado de defesa, quando o direito de reunião de comunicação fica restrito por 30 dias. Mas Dilma negou a acusação e disse que Vilas Boas precisava se explicar. Pois é, mas não teve explicação, não teve ação do STF, nem nada nesse sentido.
De novo, matéria da Veja, essa de 2017, tá? Exército foi sondado para decretar estado de defesa, diz general. Segundo o general Eduardo Vilas Boas, políticos de esquerda fizeram consulta nos dias que antecederam o impeachment de Dilma Rousseff. Ora. E aí? Continua o mesmo posicionamento? Então vocês conseguem perceber hoje que os fatos, os argumentos, as narrativas valem muito mais para quem fez do que o que fez. Ou seja, o Bolsonaro aqui, não, ele defende ditadura, então é bem provável que ele fez isso mesmo, ele ia tentar alguma coisa. E a Dilma, meu amigo, vamos lembrar de quem era a Dilma Rousseff, as ações da Dilma Rousseff. Teve até um comentário que eu achei interessante aqui, do Clayton Bravo. Ele falou o seguinte, me fale sobre a Dilma ter colocado a Eleonora Menicucci no cargo de secretária de Política das Mulheres. Pois é um caso, uma guerrilheira, colocou uma guerrilheira dentro de um cargo do ministério. Guerrilheiros estão ali o tempo todo. E aí, meu amigo? Pois é, então assim, são dois pesos e duas medidas. E como eu disse para vocês, nesse entreveiro todo, os militares estão cada vez mais enraigados, mais alinhados com o governo Lula. Então, se daqui para frente as mesmas ações que foram tomadas contra o Jair Bolsonaro, depois que ele já tiver eliminado, depois que todo o PL tiver eliminado, se eles se virarem para o Lula, vão se virar para o Lula. E aí, sabe a fala do Mourão que os militares precisam agir? Talvez lá vai ser tudo parte da democracia, não é? E aí o pior de tudo isso é que vocês têm que ter em mente que isso é totalmente passível de acontecer no nosso Brasil. Pois é. E que o STF não morre de amores pelo Lula e pelo PT, não. Vamos lembrar muito bem, durante a Lava Jato, no início da Lava Jato, o Gilmar Mendes falando em cleptocracia, o próprio STF comemorando prisão do Lula também. Então, meu amigo, o STF está do lado que interessa na hora certa. Tá? Então, isso é fato. Mas olha só essa matéria aqui, da Veja. A cortina de fumaça para aqui, o Felipe Barros que publicou. Veja, aprovação do governo Lula cai e desaprovação aumenta. Levantamento do Paraná Pesquisas, com dados de fevereiro deste ano, contra março de 2023. 48% dos entrevistados disseram que aprovam a administração de Lula. Em março de 2023, esse índice era 54%, a redução de 6,4 pontos percentuais. Agora, a desaprovação do Lula chegou a 47%, caiu 9,8 pontos. Pois é, mas isso aqui não está entrando em discussão. E outro ponto, para a maioria dos brasileiros, a prisão do Bolsonaro seria injusta. E a popularidade do Bolsonaro continua crescendo, mesmo com as ações tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. E isso aqui é já o ponto passível de dizer Bolsonaro, bolsonarismo, os antidemocráticos, os golpistas precisam ser eliminados. A jornalista Eliane Cantanhede disse o seguinte, ela afirma que a prisão de Bolsonaro já tem um cronograma e fala em digerir ideia, ou seja, aos poucos o STF está jogando a seiva para que o povo vai digerir a ideia e nesse momento, depois de tanto se falar em prisão, aí o povo já está acostumado e a prisão efetivamente vai acontecer. Então assim, a chance de acontecer a prisão do Bolsonaro é gigantesca. O Costa Neto está preso. Só para você ver o tamanho do buraco aqui. E vamos lá. Outras coisas ainda acontecerão. Quer um exemplo? É a comodidade das decisões judiciais que envolvem a política. Você deve conhecer a Silvia Bonhampi, né? Uma deputada totalmente de oposição, muito bem configurada dentro da Câmara dos Deputados, bem qualificada. Pois é, ela pode ter o mandato cassado juntamente com outros 6 deputados. Vou só explicar para vocês, matéria do Conexão Política. A STF pode anular a eleição de 7 deputados federais. O Supremo Tribunal Federal postergou nesta quinta-feira a análise que pode resultar na anulação da eleição de 7 deputados federais, incluindo aliados de Jair Bolsonaro. Eu já vou voltar com o nome para vocês entenderem. O que eu estou falando? Eu estou falando da regra das sobras eleitorais.
presta atenção que aí vem aula de direito, tá bom? Bora lá. É o seguinte, eu tenho, dentro das eleições, diferentes tipos de cargos. Eu tenho cargos que são majoritários, ou seja, cada voto conta um voto. E aí eu tenho o presidente, eu tenho o senador da república, eu tenho o governador e eu tenho o prefeito, tá? Todos do executivo, com exceção dos senadores, é o único do legislativo que tem voto majoritário, ou seja, cada voto conta. Então, se eu tenho um senador que recebeu 1 milhão de votos num estado e o outro recebeu 1 milhão e um, o de 1 milhão e um é o senador eleito. Deputado não é assim, não. O deputado, os votos vão para o partido. E aí eu tenho ali o quociente eleitoral. Então vamos, por exemplo, eu vou juntar todos os deputados, certo? Do partido. Então eu tenho um deputado igual o Nicolas Ferreira que teve 1,5 milhão de votos. E aí eu tenho mais 3 deputados fraquinhos. Acontece o seguinte, o Nicolas junta os votos do Nicolas, 1,5 milhão, com esses 2 outros deputados que tiveram 20 mil votos. Eu vou somar tudo, teve 1.540.000 votos. Ou seja, isso aqui dá direito a tantas cadeiras para o partido. E aí tem deputado com 20 mil votos que vai ser eleito e outro com 40, 60 que não vai entrar. É assim que funciona o quociente eleitoral. E se eu não me engano, apenas 9% dos deputados que são eleitos mesmo foram meritórios por causa dos votos, tá? Só isso. Mas enfim, o que quer dizer isso? Quando você faz essa soma, então aqui tem direito a tantas cadeiras, ali tem direito a tantas cadeiras, fica uma sobra, o número não bate, porque você nem sempre o partido vai ter um número de votos encaixado. Tem gente que não vai ter sobra de voto. E aí nessa sobra de votos vai distribuir para os partidos. Como que é a regra hoje? Como que é a regra atual? A lei, vamos lá, a lei fala o seguinte, olha, vamos ter sobras de votos. Somente os partidos que conseguiram o quociente eleitoral é que vão poder participar dessa sobra de votos. Então o partido tem que ter pelo menos 80% do número de votos ali e cada deputado pelo menos 20%. Senão, tá fora, nem entra na contagem das sobras. A Silvia Wayampi foi uma dessas eleitas. Eu vou dizer o nome de quem foi eleito com sobras aqui. A professora Gorete, que é do PDT do Amapá. A Silvia Wayampi, que é do PL do Amapá, apoiadora do Bolsonaro. A Sonise Barbosa, que é do PL do Amapá, também apoiadora de Bolsonaro. Dr. Púpio, do MDB do Amapá. Gilvão Máximo, do Republicanos, que é mais conservador. Lebrão, do União Brasil, que é mais conservador. E Lázaro Botelho, que é do Progressistas, lá do Tocantins. Esse eu não sei a postura dele. O que o STF tem? O PSOL, o PCdoB entraram com ação e disseram, não, a lei fala isso, mas isso é inconstitucional. Faz o seguinte, essa sobra não vai poder distribuir só para quem tem um partido que tem quociente eleitoral. Vai ter que distribuir para todos os partidos. E aí, se isso acontecer, a Silvia Wayampi e todos esses vão perder os mandatos. Acontece que o Lewandowski já deu o voto no sentido de que, tudo bem, tem que mudar a regra, mas só para 2024 para frente. Já o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes falou que não, que já tem que aplicar para agora, e eles perdem o mandato. E aí a coincidência é grande. Quem que vai entrar no lugar? Vamos lá. Professora Marcivânia, do Partido Comunista do Brasil. Paulo Lemos, do PSOL. André Dum, do Progressistas. Aline Gurgel, do Republicanos. Essa é mais conservadora. Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, aliado ao Lula. Rafael Bento, do Podemos, de Roraima. Não sei o posicionamento. E o Thiago Dimas, também do Podemos, do Tocantins, não sei o posicionamento dele. Mas aqui, uma turma comunista vai ter entrando aí. Ou seja, não tem nem segurança jurídica no Brasil. Ou seja, você é eleito, você foi candidato, você foi votado, você é deputado com uma regra legal. Se o STF ou o TSE resolver, no caso aqui o STF, você perde o mandato, a vontade do povo já era, e as regras legais já eram, ou seja, você não tem segurança jurídica nem para a democracia, nem para votos. Pois é, deu para sentir o esquema, né? Vamos lá.
Outro assunto que eu quero discutir com vocês. Vamos lá. Deputada federal Rosana Vale, que é do PL, apoiadora do Bolsonaro, acusou o secretário de Cultura de Santos, de São Paulo, de esquerda, progressista, de ameaçar, e ela foi lá registrar uma queixa por isso. Olha só o que ele falou para ela. Ô folgadinha, olha aqui, nós vamos te amassar, vamos te destruir, vamos passar por cima de você com um trator. Toma cuidado, disse o secretário Rafael Lima para a deputada, uma mulher, segundo o boletim de ocorrência. Pois bem, nenhuma, mas absolutamente nenhuma feminista veio em favor dela. Escuta o que ela falou. Antes de ser uma deputada, eu sou mãe, sou mulher e não vou tolerar ameaça, intimidação ou violência. Essa queixa-crime que fiz aqui na delegacia contra o secretário de Cultura de Santos, que me segurou no braço e tentou me amedrontar no Carnaval Santista, é um recado. Ninguém vai me intimidar e me impedir de concorrer a nenhum cargo político, se for esse o desejo dos santistas e a minha missão. O secretário do prefeito de Santos e quem quer que se atreva a me ameaçar daqui para frente terá o mesmo destino, a delegacia de polícia e a justiça. E faço isso não por mim, mas por todas as mulheres. Jamais se calem diante de qualquer tipo de violência. A ameaça é para que ela não concorra às eleições, tá? Vamos lá. Em relação às decisões do ministro Supremo Alexandre de Moraes, essas estão sendo alvos de crítica. Juristas criticam o erro elementar, ou seja, um erro ao estado base do processo brasileiro. Há cláusulas que são cláusulas basilares do devido processo legal e da atuação dos advogados. Ele proibiu a comunicação entre advogados. Então, vários juristas do Brasil inteiro fizeram aí suas manifestações de repúdio a essa ação, vários advogados. Por outro lado, a OAB também fez uma nota com críticas a Alexandre de Moraes por barrar contato entre advogados de ação sobre o tal do golpe, né? A Ordem dos Advogados do Brasil pediu que o ministro Alexandre de Moraes derrube o veto à comunicação entre advogados dos investigados da operação que apura se o ex-presidente Jair Bolsonaro planejou um golpe de Estado no país. A entidade disse que a previsão imposta pelo magistrado do STF é uma violação flagrante de prerrogativa estrutural da advocacia. Cuidado, OAB, pode ter retaliação em cima disso aí, tá? Não pode fazer crítica, não. Mas nitidamente a gente sabe muito bem que é uma violação ao nosso direito de advogado de se manifestar, a nossa imunidade de profissão. Nós temos essa imunidade de poder se manifestar, poder entrar, estabelecer o melhor critério de defesa para os nossos clientes, e aí um juiz determinar que um advogado pode ou não fazer, aí, meu amigo, é totalmente uma violação das regras basilares do direito brasileiro. E aí faz bem a OAB em fazer nota, se bem que acredito que não vai dar muito resultado, né? Duvido muito que vai voltar atrás. Já tirou onda com a OAB uma vez, não acredito que vai mudar, não. Vamos lá. De novo eu vou falar sobre esse assunto com vocês. A maravilhosa justiça brasileira, publicada aqui pelo Capitão Malden. Ele citou aqui o caso Bruno e Dom, que deu muita repercussão, lembra daquele jornalista que foi assassinado na Amazônia? Descobriu quem que era o suspeito de ordenar o assassinato do indigenista e do jornalista. Pois é, não era bolsonarista, ele foi solto após pagar uma fiança de R$15 mil e vai responder pelo processo em liberdade. Já o Valdemar da Costa Neto não teve permissão para pagar fiança. Valdemar da Costa Neto foi transferido para a carceragem da Polícia Federal. Está preso, literalmente, na carceragem. E aí, vamos lá, mais algumas regrinhas do direito, né? O que o Código de Processo Penal fala no seu artigo 325? O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder, nos seguintes limites: de 1 a 100 salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 anos. Então, se eu tenho um crime que a pena é até 4 anos, eu posso dar liberdade provisória? Posso dar fiança? Posso. Até 4 anos. E o crime que o Valdemar da Costa Neto supostamente está respondendo é maior, vai até 5 anos a pena máxima. Aí eu tenho o inciso 2.
de 10 a 200 salários mínimos, ele poderia ter dado 200 salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade combinada for superior a 4 anos. Ou seja, mesmo crime com mais de 4 anos podem ser concedidas fianças. Com exceção, crimes do artigo 323 não será concedida a fiança nos crimes de racismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas, terrorismo e nos definidos como crime hediondos. Nos crimes cometidos por grupos armados, olha só, armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Grupos armados não tem nada a ver com a ação aqui do Valdemar da Costa Neto. E aí, o ponto aqui que nós temos que falar. Por que não foi determinado aqui a fiança para o Costa Neto? Enfim, né? Não se sabe. Foi o STF que definiu. Pois é. E aí, é lógico que vai ter crítica. O cara é o líder do partido da oposição, tá preso por causa de uma pepita. Será que vai se manter preso ali por 1 mês, 2 meses, vários meses, igual o Coronel Naim, que agora foi indiciado, né? Foi oficialmente acusado. Pois é. Vamos estar acompanhando tudo isso, né, pessoal? Ó, se você ficou até o final do vídeo, coloca no comentário. Ó, fiquei até o final do vídeo, gostei das informações. Teve um pouco de informação mais técnica aqui, mas eu achei que era imperioso que você soubesse isso aqui, tá bom? Obrigado por ter me recebido 5 vezes na sua casa hoje. O cara é muito chato ficar vindo na sua casa toda hora, né? Mas, enfim, acho que o momento exige isso, né? É importante. Então, obrigado por tudo. Eu vejo você no próximo editorial. É um prazer estar aqui, se Papai do Céu permitir. E se a nossa liberdade permitir, a gente continua aqui, trazendo informação para vocês. Grande abraço. Lembrando, nosso canal é um canal meramente opinião, tá? E isso hoje é preocupante. Lembrando a vocês que eu sempre cito a fonte, então nada disso aqui sai da minha cabeça. Tudo tem informação, tem a fonte citada. A gente faz todo o protocolo do Estado Democrático de Direito. Só, mesmo assim, a gente não sabe qual é o resultado disso tudo, né? Mas agradeço a vocês pela confiança de todos vocês. Abraço.